Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Israel me passou um tema, me pediu para falar sobre o meu testemunho nas redes sociais, né, como se comportar nas redes sociais, nesse sentido de como a gente mostra para as pessoas de fora o nosso testemunho cristão, como a gente faz isso nas redes sociais. Aí, eu, teimosinha que sou, virei para ele e falei, não, por que não... Estava pensando em questão de testemunho da igreja, a gente falar de... Obrigada. De relacionamento entre as pessoas, porque, afinal, esse é um testemunho para os de fora, o nosso amor uns para com os outros dentro da igreja. Aí mandei lá um monte de coisa para ele, para justificar. Ele, não, tá bom, pode ser. Aí eu viro para ele uma semana antes e falo assim, vamos voltar para o seu tema. Porque o que eu percebi à medida que eu fui preparando, que eu queria conversar com vocês? Que é isso. A gente junta, é exatamente sobre isso, né? O nosso relacionamento cristão, a gente também mostra através das redes sociais. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. E eu queria começar, eu vi que vocês tiveram um devocional aqui mais cedo, e foi exatamente nas passagens que eu quero falar com vocês aqui, ler para vocês no começo. Coisa de Deus, né? Que coisa boa. A gente vai passar por João 13, João 15 e João 17 para começar. Vocês me acompanham? João 13, 33 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos agora ali para João 15, de 8 a 13. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E em João 17, nós vamos ler de 20 a 26. Jesus orando ao Pai, ele diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que me enviastes, que tu me enviastes. Eu estou lendo na A21, tá? Se tiver diferente. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai misericordioso, que alegria, Pai, poder ler essas tuas palavras e ver o quanto importa ao Senhor a nossa união e o nosso amor. Que o Senhor esteja conosco durante essa palestra, durante esse workshop, e que o Senhor
abra os nossos corações e a nossa atenção para os pontos de atenção que nós precisamos ter aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, aqui em João 17, então, Jesus está orando a Deus Pai pelos nossos relacionamentos com o mundo. Ele está orando pelo nosso cuidado, pela nossa santidade, pela alegria, pela nossa unidade, pela glória. Jesus nos chama, Jesus nos santifica, nos separa e nos envia para uma missão. O nosso Salvador está se preparando para o maior sofrimento de todo o mundo, o maior sofrimento de todos, e ele está aqui preocupado nos seus últimos momentos que o seu povo seja guardado e que o seu povo seja um. Ele estava orando pelos apóstolos, mas ele também está orando aqui por aqueles que virão. E aqueles que virão a crer em Jesus é você. Você veio. É a sua irmã que está do seu lado, ela veio. Sou eu. São os nossos irmãos na igreja, são aquelas irmãs na igreja diferentes de nós. São os irmãos das outras denominações. São os irmãos que pensam diferente da gente, são os irmãos que têm posicionamentos políticos diferentes do nosso. São esses que vieram a crer e por esses que Jesus estava orando aqui. Ele não está pedindo por todos, ele está pedindo pela sua noiva e pelos seus eleitos. E ele está pedindo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, assim como me amaste. Estou relendo e reforçando. O Carson destaca que essa nossa união, então, ela tem a função de ser observável e notada pelo mundo. A nossa unidade convence o mundo de que Jesus foi enviado pelo Pai e que Deus nos ama. Lembrando, Cristo estava falando dos seus filhos que viriam a crer, daqueles que são separados, daqueles que estão em processo de santificação, separados para a missão e não para um isolamento. Destes que Deus uniu num corpo muito diverso, com pessoas muito diferentes. Pessoas solteiras com pessoas casadas, classes sociais diferentes, de contextos diferentes, que por causa do sangue de Jesus possuem tudo o que precisam para permanecer juntos. Gente, o povo da igreja é um povo muito esquisito, né? É uma galera muito estranha. Você acha que... Eu estou vendo algumas irmãs que vieram junto aqui, né, várias igrejas. Vocês realmente acham, eu não sei se vocês estudam juntas na mesma escola, mas vocês acham que vocês seriam amigas, assim, vocês teriam uma união se não fosse por causa de Jesus? Se não fosse pelo amor que vocês têm pelo mesmo Senhor? Talvez agora fique até difícil meio de imaginar isso, porque você já ama as suas amigas, você já ama as suas irmãs, mas será que vocês teriam essa comunhão de outra forma? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz um intercâmbio em Londres, eu fiz amizades muito improváveis, porque a gente estava na escola, ali, passando pela mesma coisa, com idades diferentes. Eu nunca seria amiga dela de outra forma, desculpa, meninas, se vocês estiverem ouvindo isso, mas o fato ali do intercâmbio uniu a gente, mas acabou. Essas amizades acabaram. Foi ali naquele momento, enquanto havia aquele contexto para essa amizade acontecer. Mas com a igreja é bem diferente, porque não é só uma questão de contexto, até porque a gente se une, e nós somos muito diversas, nossos gostos são diversos, nossas opiniões são diversas, mas a gente tem algo muito maior, muito mais forte do que um intercâmbio, do que uma viagem em comum, que nos une. Essa união não é nada natural. E é por isso que ela reflete algo para o mundo. É por isso que faz parte da nossa missão mostrar esse amor. E para isso a gente tem que se amar, né? Para início de conversa. A igreja reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que Deus deseja. Depois eu vou dizer de quem é essa citação.
E é por isso mesmo que ela evidencia que Deus trabalhou nesse povo, porque não seria de outra forma. A nossa união ela não tem como ser de outro jeito. Não é pela nossa força, o amor que nós sentimos umas pelas outras não é porque a outra é legal e faz tudo certinho, e é fácil de lidar, e é um amor de pessoa. Com certeza não é, mas é porque tem algo muito maior. Deus trabalha em nós. E isso que dá credibilidade ao que nós dizemos. Dá credibilidade ao que nós dizemos? É assim que o mundo tem visto o corpo? É assim que o mundo tem visto as nossas uniões? Às vezes sim, mas eu acho que a gente ama muito mal uns aos outros. A gente tem amado muito mal umas às outras. E a gente tem mostrado isso nas redes sociais, infelizmente. A gente tem mostrado esse mau amor que nós temos uns para com os outros. Eu entendo que a união da igreja, né, a nossa união como igreja, é a coisa mais atacada, se vocês perceberem. Família é o mais atacado, a nossa união como igreja é o mais atacado. E as redes sociais, a gente acabou adaptando novas ferramentas para fazer isso. Porque não é culpa da rede social, não. É o nosso coração, é o nosso pecado. Mas lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas nossas postagens, a gente adaptou novas ferramentazinhas aí para a gente normalizar, e mais do que normalizar, gostar, curtir, compartilhar deboches, sarcasmo, pessoas falando mal de pessoas de igreja, falando mal de igreja, e aí a gente está como crente, perpetuando, aumentando e achando muito legal, porque a gente acha muito legal conteúdos irados, né? A gente acha muito legal conteúdos sarcásticos umas contra as outras, de outra denominação, daquela denominação que pensa diferente, daquele crente que tem uma opinião política diferente, então ele não é crente. E eu vou compartilhar aqui. Os crentes que pensam assim não são crentes. E eu vou mostrando isso para o mundo, eu vou espalhando isso para o mundo. A gente está compartilhando contenda, briga e muita briga. A gente viu isso nesses tempos, nesses últimos tempos aí. Já outros não se metem muito em briga, não, só ficam postando coisas muito aleatórias. Essa semana eu dei aula lá no CTCEB para a turma do primeiro e do segundo ano. E no começo eu perguntei para eles coisas que eles viam como coisas boas e coisas negativas nas mídias digitais, né? Então, assim, incluindo também os jornais que estão virtuais, né, que estão digitais. Mas teve uma bonita, eu falei para ela, ela está aqui, inclusive, teve uma vez que falou assim, uma coisa boa é poder ter acesso à informação a qualquer momento, e uma coisa ruim é que eu recebo uns conteúdos nada a ver, tem uma galera que posta umas coisas muito inúteis. Aí eu lembrei que um dia antes disso, eu estava postando nos meus stories quem era aquela princesa Disney, que eu não estava descobrindo quem é. Aí eu... Reitor, por que você me chamou para fazer isso? Depois estava lembrando também da Nathalie, que não chegou ainda, não está aqui, mas passou uns dias aí postando, não sei o que a pessoa vai fazer, que ela vai para uma exposição de baratas, e ela acha legal postar nos stories os filhos com a barata no braço. Eu tenho pavor, tenho pânico de barata. Ela posta aquele negócio, não bota nenhuma tagzinha para alertar. Não satisfeita, vendo a minha insatisfação, eu queria tanto que ela estivesse aqui. Não chegou ainda. Vendo a minha insatisfação, ela ainda me manda assim, amiga, assiste isso aqui. Aí me mandou um Reels. Aí, quando eu abri o Reels, foi assim, um pesadelo, um negócio desesperador. Quase que eu choro, grito de tão terrível. Ela ficou se sentindo muito culpada e disse que ia trazer um negócio para mim. Depois eu conto para vocês. Mas, enfim. Bom, tem lugar para essas coisas, né? Agora eu quero saber de vocês aqui, só para eu entender com quem que eu estou falando aí, os meus ouvintes. Quem aqui tem Instagram?
Não estou nem perguntando se você produz conteúdo para o Instagram. Se você tem Instagram, você posta ali, compartilha alguma coisa, você está produzindo conteúdo. Ok, quem aqui tem Facebook? Olha como diminui. Vocês estão vendo como diminui? Jovens não usam Facebook mais. Quem aqui usa Twitter? O Twitter, né? O Twitter. Quem aqui tem TikTok? E esse? Esse pode? Esse... Quem aqui tem WhatsApp? Quem aqui não tem nada disso que eu falei? Ninguém, né? Não, eu suspeitei. Na hora que o Israel falou assim, vou liberar o Wi-Fi aqui para vocês, e quando ele falou que o Wi-Fi não ia acessar outras coisas, o som que vocês fizeram de... eu soube que, não, tudo bem. Eu achei que o que eu ia falar não ia servir para alguém, mas vai servir para todo mundo, né? Mas, gente, assim, até pensei se ia aparecer alguém que não tem alguma dessas coisas. Se não tivesse, não tem problema, não é obrigado a ter, está tudo bem. Só seria muito estranho, eu ia querer fazer um estudo de caso. Mas tudo bem ter também, tá? Quero deixar isso muito claro, porque eu entendo que Deus fez o mundo e tudo que nele existe e que, Atos 17, Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Entendo que Deus escolheu, portanto, o tempo e o espaço que a gente vive. Deus escolheu que a gente vivesse nesse momento, nesse tempo em que vocês estão, não agora, porque vocês não têm acesso, mas vocês estão com o celular na mão o tempo inteiro. Deus escolheu que nós vivêssemos nesse tempo. Deus escolheu que quando eu estava na escola, eu tinha que usar Barça. Mas Deus escolheu que vocês usassem o Google e toda a possibilidade que tem para estudar. Está me olhando com cara de que não sabe o que é Barça. Você não sabe nem o que é Barça. O Google impresso. É uma boa explicação. É uma tecnologia antiga, exatamente, porque tecnologias novas vêm para substituir tecnologias antigas. E é isso aí. Eram uns livros gigantescos que você tinha que ter uma coleção em casa para estudar, enfim. Deus escolheu que você não soubesse o que é. Tá tudo bem, não tem problema. E, gente, quanto às redes sociais, e nós cristãos, eu também já tive uma fase de tratar as redes sociais como não é vida real. Isso é muito perigoso, porque quando a gente trata as redes sociais, eu acho que a gente está cada vez mais consciente como crentes, a gente está buscando entender essas ferramentas, mas a gente ainda fica um pouquinho escondido nisso de, não é vida real, isso aqui é só o meu celular, eu estou vivendo aqui a minha vida, aqui é só o celular. A gente começa a tratar esse meio como sem responsabilidade nenhuma. Sem nenhuma atenção para o que a gente está fazendo, porque, afinal, não é vida real. Eu passei por isso, na primeira vez assim, que eu percebi que não era, que era uma vida real, foi em 2012, eu ainda não tinha convertido, e eu estava no trabalho, e eu fiz Twitter, né, lá, meu amigo que diz que Twitter não é realmente, Twitter. Eu fui no Twitter e escrevi um negócio lá. Aí, daqui a pouco, o meu chefe me chama. Meu chefe me chama na sala dele para tirar satisfação do tweet que eu fiz. E eu nunca iria imaginar que meu chefe estava no meu Twitter vendo o que eu publicava, e muito menos que ele se importasse com o que eu falava. Mas, assim, eu não fiz nada demais, eu só fiz alguma reclamação no Twitter sobre reuniões muito perto da hora do almoço. Porque ele tinha uma mania de botar, assim, dava 11h40, ele chamava para uma reunião. E aí eu fui lá e reclamei no Twitter. Não é isso que a gente faz? Se você for no Twitter, é isso que a gente faz. A gente vai lá e reclama de tudo. Mas ele não gostou, me chamou, veio tirar satisfação comigo, e aí eu comecei a perceber que rede social não é terra de ninguém. Tem chefe meu lá,
tem meus amigos, tem pessoas que nem me conhecem, que vão ser impactadas por aquelas besteiras que eu estou falando, e às vezes coisas que estão levando outras pessoas à ira, incentivando pecados das outras pessoas, enfim, coisas que não são úteis, né? E foi aí que eu comecei a entender as redes sociais como espaços, não como uma coisa à parte, como uma coisa não real, mas um espaço em que eu habito e que outras pessoas habitam. Espaços em que um espaço diferente, com peculiaridades, e essa peculiaridade é que todo mundo tem um microfone na mão. E que todo mundo com esse microfone na mão vai falando, e você vai vendo que está todo mundo falando, mas não é só quem te segue que está vendo o que você está falando, porque aí essa pessoa é impactada e ela vai abrindo janelinhas para várias outras pessoas, e aí, enfim, esse é o espaço rede social. Sem filtro. Exatamente. E como importaria, então, comecei a pensar que importava, sim, como eu me portava ali. Então, inclusive, depois, muitos anos depois, eu me tornei a pessoa que, quando recebia um currículo no trabalho, eu ia atrás das redes sociais das pessoas. E é assim, né? O problema não sou eu, não. As pessoas fazem isso, elas vão atrás das suas redes sociais para ver como você se porta lá. E se você for aquela pessoa que está o tempo inteiro reclamando, postando um monte de coisa que você nem é chato, mas você tenta, só faz se mostrar chato nas redes sociais, pode saber que talvez seja por isso que a vaga não está vindo. Porque a gente olha. Tá? Os profissionais olham o que você está fazendo nas redes sociais. Mas os grandes nomes da comunicação já entenderam as mídias como espaços também, especificamente como ambientes, né? McLuhan, Neil Postman e outros se concentraram a pensar as mídias digitais como ambientes. E o meio é a mensagem, porque o ambiente transforma as nossas percepções, transforma os nossos pontos de vista, de atenção e também nossos pontos de negligência. E, teologicamente, a gente tem o Tony Henk, que tem alguns livros na Fiel publicados sobre nossa relação com... Tem aquele 12 maneiras que o celular muda você, ou alguma coisa assim. Tem vários outros, e tem um especial, que é Deus, Tecnologia e a Vida Cristã. Foi o Paulo, da Ana Paula, que até me indicou. Ele faz todo um panorama bíblico do desenvolvimento da tecnologia, desde os mandatos, ele passa pela linhagem de Caim e o desenvolvimento de cidades. Ele é muito legal, assim. Ele vai de criação, queda, redenção, da tecnologia em si, não das redes sociais, mas ele traz até esses pontos das mídias digitais, porque são novas tecnologias que a gente usa para se comunicar e para se relacionar. E aí eu acho bem legal, porque ele traz essa perspectiva, não sei se dele, porque eu já li também em outros autores, mas enfim, como a teologia bíblica da tecnologia ser simplesmente uma teologia bíblica da cidade. Então, você pensar as redes sociais, né, como cidades, um lugar que você está habitando, que tem regras, que tem pessoas que estão ouvindo que você está evangelizando ou não, que você está dando um bom testemunho ou não. E ele diz assim, se sua consciência aprova viver dentro de uma cidade, entre todas as suas pressões culturais, tendências idólatras, você está simultaneamente pré-aprovado para adotar novas tecnologias. Então, pronto. Só queria que a gente colocasse essas lentes corretas para olhar para as redes sociais, entendendo que elas são, então, como o nosso amigo Tony Henk falou, cidades que nós habitamos, e como cidades, como um meio que a gente habita, existem várias imagens de Deus. Existem descrentes que são imagens de Deus, que a gente continua tendo que respeitar, que a gente continua tendo que olhar como imagens de Deus e tratar como imagens de Deus. E não como uma arrobinha lá que não tem vida, que não tem importância, que tanto faz eu ofender, tanto faz eu ficar com muita, 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 muita raiva de algo que ele postou e que eu não concordei. Tá? Deus nos colocou nas cidades para sermos sal e luz, para fermentar as cidades. E para que a nossa união seja notada pelo mundo, para que a nossa unidade testemunhe que Jesus foi enviado pelo Pai e que Deus nos ama.
Como é que vocês acham que a gente está mostrando a nossa unidade como igreja nas redes sociais? É isso mesmo. Como você acha que nós estamos sendo reconhecidos pelo mundo nas redes sociais? Eu direto sou impactada por postagens de esses crentes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é muito pior para mim quando eu vejo crentes fazendo isso, falando dos crentes, né? Falando da igreja. Eu sempre pensei mesmo que a forma mais fácil de tentar impedir o avanço do reino é ir direto nos relacionamentos cristãos, né? É ir direto quebrar relacionamentos familiares e de comunhão na igreja mesmo. O C.S. Lewis pensou isso muito antes de mim, nesse livrinho aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E muito antes dele também a Bíblia veio aí com vários relatos. Deus deixou tudo registrado de vários relatos de relacionamentos sendo quebrados e da necessidade de voltar e de exortar e de trazer os pontos de atenção da igreja para esses pecados que estavam quebrando relacionamentos, né? Quem aqui já leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Ah, que bom. Bastante gente. Essa ficção, gente, é uma ficção, obviamente, foi publicada pela primeira vez em 1942. 1942. Eu vou praticamente ler o livro todo aqui com vocês agora, mas eu preciso muito que vocês lembrem que eu estou lendo C.S. Lewis, não sou eu. Tá? Eu até pedi para o pessoal, eu vou falando para eles colocarem, para vocês acompanharem algumas coisas. Mas é o seguinte, para quem não leu, Lewis colocou um demônio que enviou 31, estava trocando cartas com seu sobrinho, o demônio também, que eles têm pacientes, né? Esses demônios têm pacientes que eles têm que fazer se perderem, né? Essa é a função deles, tentar esses pacientes, como eles chamam. E esse sobrinho dele, né, para quem ele está escrevendo aqui, é um recém-convertido, tá? Esse é o contexto. E a missão deles é fazer com que a alma desse paciente saia das mãos do inimigo. O inimigo deles é Deus. Então, quando a gente lê, o inimigo é Deus, para eles, né? Eu quero apontar algumas coisas nesse livro e eu quero que vocês, comigo, já vão percebendo, já vão pensando como tudo isso se aplica ao que a gente está fazendo nas redes sociais, ao nosso testemunho nas redes sociais, tá bom? Com as nossas interações. Logo numa das primeiras cartas, o diabo alerta seu aprendiz que um dos grandes aliados deles na missão é a própria igreja. Pesado, né? Ele indica que seu sobrinho invista pesado nos vizinhos do paciente, né? Do recém-convertido, para que na igreja ele veja seus vizinhos sentados nos bancos da igreja e que ele oscile entre observar essas pessoas como corpo de Cristo e ver a face real desses vizinhos. E aí vamos colocar aí na tela o 1 que eu mandei. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou ler exatamente o que ele diz na carta. Eu quero que você pense um pouquinho sobre os nossos cancelamentos nas redes sociais. Quero que vocês pensem sobre as postagens que a gente faz e compartilha chamando os outros de descrentes por alguma razão, tá bom? Ele diz assim: se o paciente ficar sabendo que a mulher com chapéu bizarro é viciada em jogar bridge, ou o homem com sapatos ranhentos é um avarento chantagista, então sua tarefa se tornará bem mais fácil. Tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? E ele completa dizendo: seu paciente ainda não conviveu bastante com o inimigo, Deus, para ter qualquer humildade real. O que ele diz sobre sua própria pecaminosidade, mesmo de joelho, é tudo conversa fiada. Vocês estão acompanhando? Estão associando com essas brigas que a gente anda fazendo nas redes sociais?
Então, gente, ele indica bastante nas cartas que o seu aprendiz trabalhe nas divisões, nas quebras de relacionamento. Tem uma carta que ele até fala sobre como fazer com que o relacionamento dele com a mãe também seja quebrado, né? E, basicamente, ele vai indo por essa linha de fazer com que o paciente ame ideologias. Ele não pode amar o próximo, ele deve amar abstrações. Tem que ser o amor. O amor. A galera do amor, entendeu? É isso que ele tem que fazer. Ele deve amar a humanidade como um todo, não o próximo. Ele deve amar a liberdade, ele deve amar o amor, qualquer coisa que pareça bonita, mas que não seja concreta. E aí tem outra carta, a 2 que eu mandei aí para vocês, que ele escreve o seguinte: não esqueci da promessa que fiz de avaliar se devemos tornar o paciente um extremo patriota. Lembra do ano que eu falei que esse livro foi lançado? Ou um extremo pacifista. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajadas. Algumas eras, cabe dizer que essas cartas ele estava escrevendo em época de guerra lá, tá? Algumas eras são desequilibradas e inclinadas à facção, sendo o nosso dever inflamá-las. Queremos que a igreja permaneça pequena, não apenas para que menos pessoas possam conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que o conhecem possam adquirir a intensidade inquietante e o falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta ou de uma panelinha. E aí ele continua, ele diz: comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Depois, deixe-o sob a influência do espírito partidário, chegar a se referir a isso como parte mais importante. Depois, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa. Pesado, né? Em outra carta, ele critica o fato, critica o seu sobrinho por ter permitido, né, o fato de que esse paciente recém-convertido estava frequentando uma só igreja. Ele critica isso e ele diz que isso tem que ser atacado. Eles precisam fazer com que esse paciente recém-convertido vire um degustador de igreja. Ele não pode ficar numa igreja só, ele tem que começar a criticar, e aí ele até fala na carta, né, que o louvor tem que incomodá-lo, coisas na igreja têm que incomodá-lo para que ele se torne um degustador de igrejas. Ele saia visitando, ou um desigrejado na internet, né? Uma pessoa que diz que não precisa da internet, ela já tem como ver cultos online. E aí ele diz o seguinte na carta, eu acho que tem aí também. A estrutura congregacional deve ser atacada, porque uma vez que promove a unidade num espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja, que foi o que eu citei para vocês antes, só que eu coloquei Deus, né, obviamente, no lugar do inimigo. Ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que Deus deseja. A nossa unidade está sempre sendo alvo de ataque pelos nossos próprios pecados. Uma última carta, eu poderia ler o livro todo aqui com vocês, eu tenho certeza que vocês não iam se incomodar nem um pouco, mas uma última parte de carta que eu quero ler para vocês, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, inclusive aqui na conferência, no tema principal, e tem tudo a ver com as redes sociais e tudo que a gente vê aí. Ele diz o seguinte: o verdadeiro problema dessas companhias com as quais seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Aqui ele já estava vindo de outras cartas, incentivando que esse
paciente tivesse amizades com descrentes. Enfim, ele está tentando fazer mesmo que ele se desligue do corpo, né, da comunidade. Então, por isso que ele diz isso. O problema dessas companhias com as quais seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental que eu chamo de cristianismo e 3 pontinhos. Você me entendeu? Cristianismo e a crise. Cristianismo e a nova psicologia. Cristianismo e a nova ordem mundial. Cristianismo e o vegetarianismo. Cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver como evitar que eles se tornem cristãos, ao menos faça com que sejam cristãos com um desses diferenciais. Substitua sua fé por alguma moda com colorido cristão. 1942. Eu sei que pareceu que eu estava lendo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de como mover os crentes a se posicionar nas redes sociais e ficarem dizendo: a igreja não fala sobre isso. A igreja deveria falar sobre aquilo. É um absurdo que a igreja não se posicione sobre tal assunto. É um absurdo que a igreja tenha se posicionado sobre tal outro assunto. É um absurdo que os pastores taus não falem sobre isso. Eu sei que pareceu que eu estava lendo uma carta com relação a isso, mas não foi. Foi em 1942. É só porque não tem nada novo debaixo do sol mesmo. Gente, a galera que estava na minha aula, né, tem algumas pessoas aqui, eu falei bastante sobre a não neutralidade das redes sociais. Porque é muito importante que, como cristãos, nisso que a gente está falando, de como se portar nas redes sociais, de entender as redes sociais como um ambiente, a gente entenda que esse ambiente tem formas, levam a gente a agir de formas diferentes, né? Se eu estou aqui, vocês estão aqui comigo agora, a forma como vocês estão interagindo comigo é diferente de se eu tivesse sentada numa roda com vocês, certo? Se eu tivesse sentada numa roda com vocês e eu estivesse falando, a gente falando, né, umas com as outras assim, vocês iam achar muito estranho se eu estiver falando com você. Assim, eu estou conversando com você. Vai ser muito esquisito se eu aqui falando com você, você virar para a pessoa do lado e começar a falar com ela e me deixar falando sozinha, né? Mas a gente não acha esquisito eu estar aqui falando e você mexendo no celular falando com outra pessoa. Mas são ambientes. E é também falta de educação. Sim, ninguém está fazendo isso aqui, tá? Não vi ninguém fazendo isso. Ninguém está com o celular aqui. Mas poderia. Tá? Até para tirar fotos. Estou brincando. Eu vou fazer logo uma pose, né? Que eu não posso ver uma câmera apontada. Então, assim, a gente tem formas diferentes de interagir em cada ambiente. Se eu estou com a minha família, eu vou ter um tipo de conversa. Se eu estou com, sei lá, os meus chefes, eu vou ter outro tipo de conversa. São contextos diferentes, a gente tem limites diferentes. É por isso também que é diferente como a gente se expõe nas redes sociais. Então, muitas vezes, a gente fica naquela exigência de que as pessoas não postam vida real, mas você também não chega numa roda de amigos que você não conhece tanto, com seu chefe ou qualquer lugar um pouco mais público, e abre sua vida assim de: vou mostrar aqui minha vida real para você. Você faz isso e deve fazer isso em contextos seguros, em bons contextos, com as suas irmãs na igreja. Você vai ser vulnerável, você vai se abrir, e você vai ter formas de fazer isso também, se você quiser fazer isso nas redes sociais. Mas meu ponto é só que a gente entenda mesmo que são contextos, são ambientes diferentes e que a gente age de forma diferente nesses contextos. E que esses ambientes, eles têm uma dinâmica. A gente tem que entender, por exemplo, que o fato da rede social não ter um dislike também faz com que a gente não compartilhe coisas ruins, que a gente fala que é ruim, né? A gente não compartilha coisa ruim. As redes sociais, elas têm uma dinâmica própria, porque se eu chegar na rede social e falar: meu dia foi péssimo, eu briguei com meu marido, não aconteceu, a gente não tem nem 5 meses, não é isso? Se eu chegar e começar a falar um monte de coisa ruim, como é que você vai reagir a essa postagem se você só tem a opção de dar um coração,
um like, curtir. Você não tem a opção de ver uma coisa ruim e dizer, opa, tá ruim, que pena, né? Então, acaba que esse meio de comunicação, que são as redes sociais, ele mesmo faz com que a gente vá para esse lado, que a gente é conduzido para algumas coisas. O fato de, nas redes sociais, você ter um limite de caracteres para expor as coisas, né? No Twitter, você tem... Agora é mais, né? 300 e pouco, mas era 180. Esses limites fizeram da rede social Twitter um lugar que vários de vocês não gostam nem um pouco, né? Porque, por ser pouca coisa para falar, as pessoas acabam condensando na pior parte da mensagem. E você que lute. Você que lute para lidar com essas mensagens cheias de ironia e de coisa que deixa a gente irritada mesmo. Então, esses espaços digitais, eles não são neutros, eles são ideológicos. Não é só sobre estar lá, o espaço, como esse lugar aqui, chega lá e faz o que você quiser. Ele é bom. Aquele espaço ele é bom, não tem nada te influenciando lá. É só você que vai usar para o bem ou para o mal. Não é assim. Ele tem seu próprio viés ideológico, como tudo. Tudo que a gente, como as cidades que a gente vive também tem. Esse crítico cultural Neil Postman, ele explica que incorporado em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição para construir um mundo como uma coisa em vez de outra. Tá vendo, né? Aí. Ok. Para estimar uma coisa em detrimento de outra, para ampliar uma percepção, uma habilidade, atitude, de forma mais intensa do que outra. As novas tecnologias alteram a estrutura do nosso interesse, as coisas sobre as quais pensamos, alteram o caráter dos nossos símbolos, as coisas com as quais pensamos, e alteram a natureza da comunidade, a arena no qual as ideias se desenvolvem. Então, cada meio, gente, que a gente usa, eles vão alterar a forma como a gente olha para o mundo. E a gente tem que ter uma atenção para isso. A gente não pode ser ingênuo. Como cristão, a gente não pode usar as coisas boas, coisas que podem ser boas, de uma forma assim, não, eu vou só levando, uma forma passiva, assim. Eu vou só empurrando com a barriga. Porque cedo ou tarde você vai perceber que você não está aguentando aquela pessoa falando devagar, porque você está constantemente acelerando áudios no WhatsApp. E você acha que isso... E assim, você vai falar, ai, nossa, ela vai problematizar agora acelerar o áudio do WhatsApp. Que coisa! Primeiro é alça de Bíblia, agora ela vai problematizar, acelerar um áudio de... Gente, não é isso. É só uma questão da gente prestar atenção na gente, tá? Na gente. Porque o fato de eu, Ana Paula, ter dificuldade até hoje com pessoas que falam muito devagar, porque eu não posso acelerar o áudio da pessoa, é um pecado meu. Para você, pode ser outras lutas que você precisa ter atenção do que as mídias digitais estão fazendo com você. Você precisa ter consciência disso, você precisa sondar o seu coração. Nós moldamos as nossas ferramentas e depois elas vão nos moldar também. Essa mudança na nossa comunicação, o fato da gente poder conversar por WhatsApp, acelerar áudio, interagir no Instagram, enfim, elas moldam também os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos também sofrem consequências, porque esses meios estão colocando coisas em nós que estão fazendo, a gente está trazendo para o mundo real essas coisas, né? Então, reforça alguns pecados, como a pressa ao falar, o veneno na palavra que a gente usa, coisas que a gente já existe, a Bíblia já fala sobre isso, mas a gente acaba tendo alguns reforços. Verdade dita para o mal, sarcasmo, amargura, zombaria, né? Twitter é lugar de zombar de todo mundo, né? A gente não prestar atenção se o que a gente está falando, mesmo aquilo que a gente posta, está ferindo todo mundo à nossa frente. A gente já fazia isso antes das redes sociais, aí agora, né, como a gente está vendo as pessoas como arroba, lá a gente fala de qualquer jeito.
E a gente tem que tomar cuidado, porque a forma como a gente fala e digita honra ou desonra Deus, né? Nós imitamos a comunicação de Deus conosco, mas eu não vou entrar nesse assunto porque foi na aula, né? Essa parte deixa, essa teologia sistemática fica para a aula. Então, gente, prestar atenção que esse limite de caracteres está moldando como você expõe suas ideias, está moldando na hora que você vai conversar e precisa expor alguma coisa. Às vezes, conversar um pouco mais sobre um assunto, mas você só consegue informar as coisas bem pouquinho assim, né? O seu professor pede uma redação de muitas palavras e você nem sabe mais como falar tanto. Eu poderia falar isso em uma frase. Eu estou sendo moldado a aprender a falar as coisas que eu quero em 3 linhas. E agora eu tenho que escrever uma redação imensa sobre isso, né? Não ter mais amigos, mas ter uma audiência está te moldando. Ter um ambiente digital em que você coloca na sua rede social só quem você quer, está te moldando. E você coloca nessa rede social só quem você quer, você só aceita quem você quer, e o centro é você. Já parou para pensar que o centro mesmo que o seu Instagram seja fechado, enfim, sua rede social é fechada, você é o centro. Você exclui quem você não quer, aquela pessoa começou a te irritar demais, você vai lá e silencia, você... Enfim, é melhor silenciar do que também... Mas isso está te moldando, isso está moldando a forma como você está lidando com seus irmãos dentro da igreja também. A gente tem que estar atento a isso. Você ficar medindo você mesmo pelos likes que você recebe, está te moldando. Você avaliar se a opinião irada que você soltou na internet teve likes e, por isso, eu estou aprovado. Deve estar muito bom isso aqui. Eu chego, acabou de acontecer uma coisa, eu não avaliei nada, mas é muito importante para mim fazer um vídeo agora sobre esse assunto. Eu não tive nem tempo de orar, mas é muito importante eu falar agora sobre isso, porque, afinal de contas, os meios digitais vão ampliar o meu alcance se eu falar sobre aquele assunto agora. Porque a hashtag está bombando agora. Se eu não falar agora, eu não vou ganhar seguidores. Se eu não falar agora, se eu esperar uns 4 dias, vai baixar a bola do conteúdo e pronto, vai servir de nada mais para mim, para eu ganhar seguidores. Então, eu vou simplesmente fazer um vídeo bem irado falando de uma coisa e depois nem vou me retratar por ter falado um monte de besteira. Isso está te moldando. Tá? Brincar de Deus está te moldando. Brincar de Deus escolhendo o seu próprio povo está te moldando. Achar ruim, né? Porque assim, a gente acha ruim. Eu vi um dia desses, uma pessoa falou assim, eu excluí uma amiga do meu Instagram e ela veio tirar satisfação comigo, que absurdo. É você ver a sua rede social como uma vida não real. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Ela não tem direito de ficar chateada, de questionar, por que você parou de me seguir? E você também acha que não deve dizer para ela, como sua irmã, olha, eu vou parar de te seguir porque eu acho que você está postando muito isso, isso e isso, que seria bom como um ferro afiando o ferro, né? A gente exortar nesse sentido também. Veja, todos esses meios, eles são pensados, eles têm algoritmos para fazer com que a gente fique ali na rede social o tempo inteiro. Eles não querem que a gente saia de lá. Mesmo outros meios, né? Então, por exemplo... o Netflix, agora eu sei que foi o dono do Netflix, eu estava sem saber quem era o cara, né? Que ele falou assim que o dono do Netflix falou que o maior concorrente dele é o nosso sono. Porque quando a gente vai dormir, a plataforma dele, né, perde ali sua audiência. Então, os meios estão trabalhando para a gente estar lá, gente, o tempo inteiro, e para a gente entrar na dinâmica deles. E a gente tem que ter consciência disso e fazer o quê? Sair, né? Não, vamos sair das redes sociais, deixa lá com o mundo, porque eles têm essas dinâmicas aí deles, como é que é o nome daquele filme do Netflix? Dilema das redes, né? As redes têm seus dilemas e tal, então vamos sair das redes sociais, entregar para o mundo e é isso. Não. Vocês podem projetar para mim o trecho do Tony Henke que eu mandei? Eu acho que é o último.
né? Nesse livro que eu falei para vocês, o Tony diz o seguinte, lembrando das redes sociais como cidade, né? Apesar dos perigos, os cristãos permanecerão nas cidades para criar família, cumprir suas vocações e desfrutar dos benefícios da cidade, enquanto também aprendem a resistir às atitudes ímpias da cidade. Assim como toda tecnologia tem seu viés inerente, e aí, ele mesmo, não fui eu. O Twitter celebra o sarcasmo. O Facebook celebra o pensamento dado a extremismos. O Instagram celebra corpos. Toda cidade também tem seus próprios vieses. Cada uma das 7 igrejas do Apocalipse lutou contra seus próprios ídolos espirituais. Cada cidade hoje tem suas próprias tentações idólatras. Esses vieses não expulsam os cristãos da cidade. Leva o cristão a ter discernimento dentro delas. Então, que discernimento? Como é que a gente passa a pensar as redes sociais com responsabilidade? Nós temos que pensar as nossas interações digitais com responsabilidade também. E comecem a gente não tentar usar as redes sociais para tentar recriar o mundo de Deus. Porque as redes sociais, elas são pequenos mundos. A gente cria pequenos mundos. Você cria uma nova imagem para você, que às vezes não condiz com a sua imagem na igreja. Você cria uma nova imagem física para você, uma nova imagem de personalidade, de textos, daquilo que você escreve. A gente está sendo moldado pelo distanciamento pessoal na internet, tomando cuidado com relação a isso, com relação a como nós estamos levando para a igreja algo que já é nossa tendência de formar panelinhas com quem é mais parecido com a gente, e a gente está tendo isso reforçado nas redes sociais. E lembrando que Deus colocou você junto com o povo que Ele escolheu na igreja. Foi Ele que escolheu o povo que está com você na igreja. Não foi você que saiu aceitando ou não aceitando as pessoas que vão estar ali com você. E lá Ele colocou uma diversidade de personalidade, de contexto, de classe social, de etnia, e Ele usa essa diversidade para fazer você crescer em Cristo e mostrar esse poder unificante da cruz, né? Mas na internet você age como Deus. Não estou aqui dizendo que é para você sair aceitando todo mundo, não. Tá? Ficar claro, eu só estou dizendo para você tentar perceber se isso não está moldando também a forma como você está lidando com as suas irmãs, né, com seus irmãos na igreja. Ali você está criando sua própria comunidade, você está criando uma comunidade por conveniência, e isso significa que você nunca é desafiado. Quando aquela pessoa começa, sei lá, a postar uma coisa diferente do que você pensa, exclui, silencia, você não é desafiado. E aí você traz isso para a igreja. A pessoa começa a ser o ferro que vai te afiar, porque precisa de tempo de convivência, e aí você afasta. Nem trata aquilo. Porque é tão fácil excluir, simplesmente excluir, não tratar, não conversar sobre o assunto, não chegar para a pessoa e aplicar Mateus 18 e dizer para ela o que está te ofendendo. É muito mais fácil você simplesmente excluir. Alguém aqui nunca foi ferido por uma irmã na igreja? Alguém aqui nunca feriu alguém na igreja? E assim, em aconselhamento, uma coisa muito forte é que a briga acontece, as pessoas se afastam e ninguém nunca conversou. Ah, mas você já falou para ela que isso que ela fez te ofendeu? Não. Só comecei a virar a cara para ela mesma, aí ela não sabe o que fez, e aí começou a virar a cara para mim também, e assim a gente vai. A gente vê onde é que para, né? Para deixando os pastores doidinhos da cabeça. A gente tem que ter discernimento também em não reduzir o que significa ser humano, gente. Não reduzir as pessoas a um arroba. Não reduzir mesmo aqueles descrentes muito difíceis nas redes sociais também, que são arroba, não reduzir a um arroba, porque eles são imagens de Deus. E eles são ali um campo para você. A gente age com responsabilidade aplicando a sabedoria da palavra de Deus às nossas interações digitais e postagens. E eu tenho uma dica que eu sempre dou quando eu falo sobre esse assunto.
Porque, né, por ser muito novo, às vezes a gente acha que a Bíblia não fala sobre isso. Mas é só você pegar tudo que a Bíblia fala sobre língua, troca por dedos, digitar, postar, e aí você vai ter a sabedoria digital para... Não se aproveita para a redação da aula não, viu, Lúcia? Eu passei uma redação para os alunos, para eles me passarem uma redação de sabedoria digital e pedir que eles escolhessem, né, de preferência, o que eles estão fazendo lá no CTCEB. Então, quem está lá para o pastorado, colocar para pastores e tal. Quem sabe depois a gente não publica isso, hein? Acho que seria legal. Então, por exemplo, a morte e a vida estão no poder dos dedos, né? Do que a gente posta. O que nós postamos é torpe ou é útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Nosso discernimento, gente, está em a gente habitar em cidades, né? Habitar nessas cidades digitais em comunhão amorosa uns com os outros. Mostrando amor ao próximo, em serviço humilde, amando uns aos outros como Cristo também nos amou, estando em plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que Cristo foi enviado por Deus e nos amou. Ana, você está dizendo que então eu tenho que concordar com tudo, que eu não posso me posicionar, que está lá o crente fazendo um monte de coisa errada e eu não posso fazer nada quanto a isso? Eu estou dizendo que existe o se eu devo me posicionar e existe o como eu devo me posicionar. Se você tem acesso a esse cristão, né, para você mandar um direct para ele, para você conversar com ele, é por aí que você vai, e não expondo esse irmão. Eu, inclusive, já apaguei muita postagem minha, por irmãos, pelos meus pastores, que estão ali para dizer, não vai por isso aí não, entendeu? Então, é por aí que vai. E não printando algo que um irmão em Cristo fez, expondo ele, trazendo um monte de gente para... E sim, xingar crentes, xingando crentes nas redes sociais. Enfim. João 17, 24 a 26. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. E eu também neles esteja. Vai chegar o dia, e vem chegando o dia, em que nós seremos retirados dessas cidades que nós estamos agora. Que nós seremos retirados dessas cidades digitais, nós não vamos mais habitar essas cidades digitais, a verdade, não sabemos como vai ser, mas nós vamos ser retirados dessas cidades. Nós seremos chamados para fora desses espaços de interação que a gente tem. E Deus vai nos levar para uma cidade celestial. Lá não vai ter mais pecado que vai ferir nossas relações. Lá não vai ter mais pecado que vai ferir a forma como nós falamos uns com os outros, ou postamos as coisas e ofendemos uns aos outros. Deus vai restaurar todas as coisas, todos os nossos relacionamentos. Mas, por enquanto, a oração de Jesus foi a respeito de enquanto a gente ainda está aqui, habitando neste momento que ele escolheu da gente habitar, com as redes sociais. Tá? Então, a Bíblia nos mostra relatos de pessoas que viveram em cidades com péssimos vieses também. E que permaneceram fiéis ao Senhor, até mesmo na Babilônia. Nessa oração que a nossa esperança fez ao Pai, ele justamente explica que na unidade trinitária existe uma perfeita unidade entre as três pessoas da Trindade. E ele diz aqui que é por meio da obra dele que nós também teremos unidade na nossa diversidade. E é só por isso que pode ser diferente. É só por isso que a nossa união pode ser diferente. É só dessa forma que a nossa união pode ser reconhecida pelos de fora. Porque Deus enviou seu Filho
Jesus para viver uma vida perfeita em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz. E Ele ressuscitou, Ele está com o Pai. É por isso que a gente pode ter relacionamentos diferentes. A nossa esperança é que Jesus nos fez novas criaturas e que nós somos revestidas agora com novas vestes. E a gente pode agir diferente. E deve. Né? Os termos, né? Pode, deve. E é assim que a gente vai ter esses relacionamentos mortificando os nossos pecados e colocando no lugar desses pecados para os nossos relacionamentos também nas redes sociais, serviço, humildade, bondade, paciência, sinceridade construtiva, paz, perdão, compaixão e amor. Pode ser diferente, a gente pode interagir diferente umas com as outras, porque nós somos novas criaturas em Cristo. Em Cristo nós temos um relacionamento com Deus restaurado, em Cristo nossa imagem de Deus está sendo refeita, em Cristo nós estamos sendo santificados, em Cristo nós somos separadas e mandadas para essa missão conectada com a missão de Jesus, que não é um isolamento. Toda vez que você se envolver numa divisão na igreja, toda vez que você receber uma fofoca e não parar ela em você mesmo, lembre disso. Isso só é possível se Jesus está em nós. Isso só é possível com esse amor com que Deus amou o Filho, se Ele estiver em nós através de Jesus sendo refeito em nós. E Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E nós termos uma união, ainda mais uma união espiritual. Sermos um comunica ao mundo que o Evangelho faz parte da nossa missão. E, para finalizar, viu como eu fui rápida? Para finalizar, nesse livro aqui, é muito interessante perceber que uma das primícias aqui do diabo para com esse novo convertido é ressaltar que tem que aproveitar que ele ainda não teve muito tempo com Deus. Tem que aproveitar porque ele ainda não teve tempo com o inimigo, não teve muito tempo de oração. Ele é recém-convertido. E ele, até li lá para vocês, ele não teve tempo suficiente para ter uma humildade real. E é por isso que ele, atacando isso, tem aqui uma carta que é só sobre oração, inclusive. Para não deixar que na hora da oração ele preste atenção na oração, né? Para não deixar que na hora da oração ele comece a pensar em outras coisas, ele vai indo por esse lado de atacar o relacionamento vertical desse paciente com Deus e aí ir atacando esses relacionamentos horizontais. Posso dar spoiler? Pode? Não? Tá bom. Mas eles vão embora sem saber se o paciente saiu? Não, gente, deu tudo certo para o paciente, obviamente, porque ele estava nas mãos do Senhor, né? Então, mas eu quero concluir só reforçando para vocês que para tudo isso, para nossos relacionamentos na igreja, para as nossas interações digitais, para o nosso testemunho digital do nosso amor, a gente precisa, primeiramente, acima de tudo e o tempo inteiro, que o nosso relacionamento com Deus esteja ali, diariamente. Diariamente, em oração, em meditação, leitura da palavra, estudo. Tem um livro do Tony Henke que ele tem uma parte só sobre oração e sobre como a gente está, sim, e há muito tempo, conseguindo passar muito tempo no celular e pouquíssimo em oração. A gente passa 2 horas rolando a tela do TikTok e na hora de orar por 5 minutos é uma dificuldade tão grande, é um privilégio de falar com o Senhor e é uma dificuldade, mas a gente tem o tempo, não é falta de tempo. Eu não estou com tempo para estudar a palavra de Deus, eu não estou com tempo para orar, mas eu passo 2, eu não estou exagerando. Olha quanto tempo você está passando no celular. Os meios estão moldando você. E eu quero realmente lembrar que se a boca fala do que o coração está cheio e os dedos vão postar o que o coração está cheio, que a gente encha nosso coração com o que tem que estar, como tem que encher.
que é com o nosso Senhor, que é com amor ao nosso Deus, que é com um relacionamento com o nosso Pai. Eu não quero que você saia das redes sociais, eu quero que você esteja lá salgando e fermentando, mas eu encorajo que assim a gente repense um pouquinho o tempo que a gente passa lá, principalmente se você se sentir confrontado de que, de fato, você está passando mais tempo lá do que orando, porque isso é muito questionável, considerando o que é e qual é o objetivo das redes sociais. Eu espero muito que essa conversa aqui, que esse workshop tenha sido útil para vocês. Vamos orar para terminar? Pai amado, te agradecemos por esse tempo aqui juntos. Te agradecemos porque tua palavra é viva e eficaz para todo momento que nós vivemos, que o Senhor nos coloca a viver e a testemunhar e testificar de ti, Pai. Que o Senhor nos dê atenção a essas coisas, que o Senhor não nos permita que o Espírito não nos incomode em tudo que nós fazemos, mas que nós façamos tudo, de fato, para a tua glória, Pai. É isso que nós te pedimos, inclusive nas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém.